Ok. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41. Preste atenção. Preste mesmo atenção nessa leitura aí. Eu gosto de dizer que eu leio a Bíblia procurando. Porque quem procura? E a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento do nosso Deus, né? São insondáveis. Então, há uma palavra aqui, há uma palavra específica aqui, e é profunda, se tratam de riquezas, né? Então, eu posso ter feito um esboço para não me perder na mensagem, mas Deus não está preso ao meu esboço. Eu não faço ideia o que você precisa ouvir. Deus sabe o que você precisa ouvir. Então, passa pela leitura da palavra, tá bom? Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E os outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é esse que manda até no vento e nas ondas? Você pode dizer um amém? Vamos curvar a cabeça, vamos orar, vamos pedir. Ore por quem está ao teu lado também, peça por ela também. Ore por mim. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entendendo, Senhor, que eu sou só um instrumento, entendendo, Senhor, que eu sou só boca, Senhor, que eu posso estar agora de maneira aqui inteira na Tua presença. Senhor, longe de mim todo cansaço, toda preocupação, que eu possa agora aqui, ó Deus, ser instrumento de forma que, de uma forma inteira, a palavra do Senhor seja liberada, nada seja retido. E no meu coração eu quero dizer: eu creio que o Senhor vai falar, creio no Teu poder, creio naquilo que o Senhor vai fazer, e a Tua palavra diz que haverá sinais que vão acompanhar. Então libera agora já sinais, vai confirmando aqui no coração de pessoas aquilo que o Senhor vai falar, e que pessoas possam hoje dizer: Deus já tem falado isso comigo, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus vai falar com você, tá bom? Hoje eu vou falar aqui com você, nós estamos em Atos capítulo 29, se você ainda não sabe, nas Escrituras e de acordo com o concílio, o livro de Atos vai até capítulo 28, então falar Atos 29 não quer dizer de maneira nenhuma que nós vamos alterar a Bíblia, de forma nenhuma, não estamos escrevendo a Bíblia da Carisma, nós estamos querendo escrever uma carta em nós mesmos, nós queremos relatar cada ação de Deus na nossa vida como sendo uma carta que deverá ser lida por todos, porque nós somos a carta escrita, não com tinta de uma caneta, mas com sangue. Fala a pessoa assim: você é uma linda carta. Nossa, o solteiro agora, solteiro tinha que falar assim: põe na minha caixa postal.
Solteiro não tem chaveco. Tem que virar assim para a menina assim, e falar assim: eu pago o selo. Um professor querendo ensinar aos seus alunos ação rápida, principalmente no mundo dos negócios. Se você demora para tomar uma ação, uma atitude, você paga muito caro, né? E o professor ensinando os alunos que é necessário você pensar rápido e agir rápido, você ter atitude, você ter um posicionamento, você agir, você não pode demorar, você não pode ficar pensando muito tempo. Então ele provocou em todos os alunos, ele os desafiou, e ele então pegou uma mesa e ele começou a pensar tal. Ele viu um vaso bonito com flores, colocou em cima da mesa assim, um vaso lindo, cheio de flores, mas foi o que ele achou. E ele então virou para os alunos e falou assim: imagina por alguns minutos aqui agora, imagina que esse vaso com flores aqui, imagina que é um problema sério que tem que ser resolvido. E falou para os alunos: olhem para cá, imagine que esse vaso com flores é um problema sério que você tem que tomar uma atitude, você tem que pôr fim nisso aí. O que você faz? E os alunos continuaram olhando para o vaso, para as flores, e nada, ninguém fez nada. Todo mundo ficou tentando entender como é que poderia fazer alguma coisa. Um aluno, deve ser aquele do fundo da sala, né? Um aluno, ele levantou, procurou assim, achou, procurou, saiu da sala. De repente ele volta com um pedaço de pau, ele arrebenta o vaso, destrói o vaso, desfaz as flores, mas ele enxuta, pisa, e todo mundo olhando para ele, e o pessoal perguntou: o que você fez? Ele falou assim: não me interessa, se é problema eu arrebento. Hoje eu queria falar com vocês aqui, olha, o que é necessário para escrever Atos capítulo 29. Ousadia. Já ouviu falar nessa palavra? A Bíblia diz que Deus nos deu espírito de ousadia, de atrevimento. Essa palavra ousadia, né? Ela é uma palavra muito forte. Jesus queria que eles fizessem alguma coisa. Jesus tem pouco tempo para provocar neles ações. E ele está ali naquele momento que a Bíblia diz assim, dormindo. E ele dá liberdade aos apóstolos que estão ali na embarcação, e vem uma tempestade. Deixa eu falar algo para você, não sei se você acredita nisso. Alguém aqui acredita que Deus tem controle sobre as tempestades? Que Ele pode fazer parar ou não, pode fazer, pode ou não pode? Pode. E ele estava lá, e foi forte, foi muito forte, porque para quem já conhecia, eles ficaram com medo, foi uma preocupação, e eles, foi uma situação assim, surpresa, e eles começaram a tirar água, mas não deu, era muita água. E aí eles acordam Jesus, e eles falam: o senhor não vai fazer nada. E Jesus levanta, primeiro resolve, fala para a pessoa do lado assim, primeiro resolve o problema. Nós temos uma mania, gente, da gente ficar acusando, julgando, sabe? Não, primeiro resolve, depois a gente corrige. Aí ele resolveu o problema, para tudo. Aí virou para os discípulos e desceu a régua. E falou: gente, vocês não vão fazer nada? Né? Isso quer dizer o quê? Que Jesus esperava deles uma atitude ousada até.
E talvez eu estaria lendo hoje aqui Marcos capítulo 4, onde iria dizer assim: incrivelmente, Jesus dormindo no barco, e os discípulos fizeram algo. Vou falar, se você rir de mim, né? Mas eu creio que alguém foi na ponta do barco, os outros com a mão tudo levantada. Alguém pegou um cabo de vassoura, pensou em Moisés, levantou, a tempestade se abriu e o barco passou. Vocês estão me olhando e falando assim: você está exagerando. Eu acredito. E nós íamos ler isso. Jesus continuava dormindo, a tempestade assolando, e os discípulos levantaram a mão, e de repente o vento mudou a direção. Alguém acredita nisso? Não? Vocês estão num amém assim surreal. Vocês estão quase assim: pastor, vai falando. E aí Jesus ia acordar, num determinado momento ele ia acordar, e falou assim: o que aconteceu? E eles iam dizer assim: nada não. Nada não. Você entende que era isso que Jesus queria quando fala para eles: gente, por que vocês são assim? Por que vocês não têm uma atitude? Por que vocês não fazem? Por que vocês não fizeram alguma coisa para ver se dá certo? Então eu queria falar para você que não se escreve Atos capítulo 29. Numa determinada tradução, ele não fala assim porque são medrosos, ele usa assim a palavra tímido. E a palavra tímido quer dizer ter medo de ter uma atitude. Você notou que quase todos que vieram falar aqui disseram que são tímidos? Quase todos que vieram aqui falaram assim: eu não sou. Mas quando eu comecei a pregar, parecia um LED. Tinha gente que orava por mim enquanto eu pregava, porque parecia tanta mancha no meu rosto, que as pessoas pensavam que eu estava com um problema de saúde. Parecia umas manchas, umas bolas vermelhas assim em mim. E eu pregava, e tinha gente que ficava orando para mim o culto inteiro. Eu falei: cara, eu achei que você fosse passar mal. Você estava vermelho assim, parecia um LED. Mas a palavra tímido quer dizer assim, ter medo de ter atitude, ter medo de dar o primeiro passo, ter medo de tomar a frente, é saber o que tem que fazer, mas não ter coragem para fazer, é saber que pode, mas não faz. Fale assim comigo: em Deus, posso, mas não faz. E aí nós estamos com a proposta agora de começar a registrar atos de Deus na nossa vida, atos ousados, atos de coragem, onde nós vamos olhar. Se inquietou o nosso coração, presta atenção, se inquietou o nosso coração, é Deus. Não fica assim não: ah, não sei, pode ser o diabo. Imagina o diabo falando para você: vai lá e ora por aquele menino. E aí você pede sinal para Satanás: dá um sinal para mim. Que a gente fica assim, a gente fica assim, a gente está vendo, e a gente sabe que tem que fazer algo, e a timidez, ela vai anulando. Foi isso que foi acontecendo com a igreja. A igreja, ela foi tomando uma postura. A igreja, ela nasce debaixo de uma vergonha, ela nasce assim, ó. Eles estão parecendo bêbados, e está todo mundo falando: gente, a essa hora. Eu até li esse texto, não compreendi direito, porque falou assim: não, eles não estão bêbados a essa hora, quer dizer que depois pode? Eu falei: ué, não, a essa hora eles não estão bêbados, né? E aí Pedro se levanta e passa vergonha, porque ele começa a falar. Pedro não sabe falar, ele é bruto, ele é um pescador, ele não tem jeito com as palavras, talvez erra até palavra. Eu acredito que tem gente ali que, quando ele começou a falar, fez assim: ai meu Deus, o que ele vai falar? Só que essa ousadia, preste atenção, provoca uma ação tremenda do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo falasse: eu percebi que você não tem jeito, mas eu vou fazer dar certo.
Então não se escreve Atos 29 sem esse atrevimento, sem você passar vergonha talvez dessa timidez, e Deus vai ser glorificado, e Deus vai fazer alguma coisa. Havia ali uma oportunidade para eles de escreverem algo na história. Então não tem como ser escrito na história se você continuar limitado numa timidez, numa limitação, num quadrado onde alguém colocou e quase está gritando para você que aquilo ali não é para você, aquilo ali não pode, você não nasceu para isso, aquilo ali é para gente que tem. Não é, meu irmão, sabe por quê? Porque toda obra é do Espírito. Tudo é o Espírito. Eu sou só um instrumento. Esses dias eu preguei na Carizo que eu sou água. Quando ele usa, é vinho bom. Sem ele usar, é água. Quem experimenta diz que é vinho bom, mas quem viu sabe que é água. Só isso. Porque a obra é dele. A obra é dele, né? A palavra ousadia quer dizer assim, poxa, se você pudesse anotar essas coisas, fazem parte assim de uma definição muito profunda para a sua própria vida, né? E esse é dicionário, não é? Ousadia quer dizer arriscar. Fala para a pessoa lá assim, você tem que arriscar de vez em quando. Parou. Gente, teve gente que fez assim, você tem que arriscar de vez em quando. Olha para a pessoa e fala, você tem que arriscar de vez em quando. A menina solteira falando para o menino solteiro, você tem que arriscar, cara. Pede, ué. Não sendo para minha filha, não segue o barco. Se eu fosse você, eu não arriscava. Atrever, tomar uma decisão. Eu acredito que ousadia é fazer diferente. Se todos estão com medo, ousadia provoca uma ação sem medo. Se todos estão parados, ousadia provoca começar a agir, fazer alguma coisa. João capítulo 14, versículo 12 está aqui. Eu afirmo a vocês, está mesmo, né? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Quem pode dizer amém a isso aí? Fale assim, ele está falando de mim. Eu estou querendo rápido aqui para não perder assim, mas, gente, eu estou 39 anos, né? Eu vi a igreja em momentos, eu vi a igreja que não podia bater palma, né? Eu fiz parte de tanta coisa da igreja já, mas eu me lembro de uma história e eu quero, aonde eu puder contar essa história, até para honrar a vida dele, eu quero contar essa história. Na Igreja Batista, em 1986, a Igreja Batista da Avenida João Pessoa, que hoje é um estacionamento da farmácia, nós éramos um grupo de jovens grande ali, a igreja cresceu muito ali, e nós tínhamos ali um rapaz, chamava Cláudio, e ele era todo pintadinho, assim, ruivo, pintadinho. Ele era o cara mais quieto da turma, ele não abria a boca para nada, não falava nada. O Cláudio, ele era uma peça, e todo mundo gostava dele, mas ele é o cara assim, nunca alguém ouviu ele falar, assim, ele nunca falava. Tanto se ele falasse, a gente se assustava, né? Ele falou, você estava aqui? Porque ele não falava. Um dia, gente, deu uma loucura no Cláudio, e nós ficamos apavorados, porque o Cláudio pegou e falou assim, gente, vocês deixam eu cantar? Gente, nós ficamos assim, meu Deus, ele vai cantar. E preparou um culto, porque o culto, antigamente, né, tinha essas oportunidades, né, era um culto de leigos. E, puxa vida, o pastor pegou e chamou, queremos chamar o jovem Cláudio, vai cantar aqui uma música para o Senhor. Eu mesmo, confesso assim, eu baixei a cabeça, comecei a orar, Senhor do céu, em nome de Jesus. Porque ele nunca falou, o cara nunca, todo pintadinho assim, todo ruivo assim, ficava vermelho, o rosto dele ficava vermelho, mas ficava assim,
Você já viu aquele desenho que fica vermelhão mesmo, assim, parece que está pegando fogo? Ele ficava assim. Era assim. Gente, apertou o playback. O Cláudio começou a cantar. Eu vou usar uma expressão para você. A igreja caiu. Foi assustador ouvir a voz daquele menino. Nós não imaginávamos. Todo mundo se levantou e foi falar com ele, porque ninguém imaginava a voz dele. Eu estou querendo dizer algo aqui para você. Há algo em você que Deus colocou, que só vai se manifestar debaixo de ousadia. Talvez você não saiba. Talvez você nem saiba. E você vai dizer, eu mesmo não sabia que era capaz. Mas Deus já colocou aí dentro de você. Só está esperando um atrevimento seu. Uma coragem sua. Lucas 10, 19. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Eu dei poder para vocês, para agir, para se atrever, para fazer. Eu conto algumas histórias que eu era muito novo e eu via só o R.R. Soares, o Manuel de Melo, a gente nunca não via outros, né? Eu achava bonito quando eles expulsavam demônios, né? E a gente lia algumas coisas, ouvia algumas coisas, tinha 16 anos de idade. E então falava assim que quem estava possesso por um demônio, por exemplo, não olhava para a gente, porque a glória do Senhor em nós, a luz de Deus em nós brilhava. Então o demônio não resistia a olhar para nós. Era todas essas informações eu tinha. Só que um dia entrou um homem na igreja possesso, alto. Podia ser pequenininho, né, gente? Mas entrou cara grande, possesso. Nós estávamos ensaiando louvor da igreja. A rapaziada do louvor caiu tudo de joelho, rosto no chão, começou a pedir perdão dos pecados. Eu não entendi por quê. Eu fiquei de pé, o cara possesso, daqui para cima estava tudo certinho, daqui para baixo tremia tudo. E o cara ali falando aquela voz grossa. E eu lembrei do R.R. Soares, fiz igualzinho, né? Do jeito que eu assisti, eu fiz, né? Gente, não aconteceu nada. O cara continuou me encarando. Aí eu achei que eu... E os outros tudo de joelho, não tinha um de pé. A porta da igreja longe para correr. O cara na minha frente, os outros de joelhos, tudo, eu ali. Aí eu lembrei, né, da televisão lá, então, aí eu vi que ele tinha um patuá assim, uns negócios no pescoço assim, eu pus a mão, né, assim, porque eu ia falar em nome de Jesus. Quando eu pus a mão, ele falou assim, se você arrancar, eu mato você. Aí, gente, bati um joelho no outro assim, vocês estão rindo, é que vocês acham que é brincadeira. Bati assim, ó, e eu firme aqui em nome de Jesus, assim, a mão. Mas é incrível, né? Já estava ali, ia morrer de qualquer jeito, então melhor falar, né? Então, tremendo assim, eu falei, em nome de Jesus. Quando eu falei em nome de Jesus, ele caiu. Pior que ele caiu sem movimento nenhum, né? Porque se ele caísse, fizesse alguma ação, ia dizer que o demônio estava saindo. Ele caiu sem movimento nenhum, eu falei, nossa, matei o cara. E a turma de joelho ainda, gente, quieta ali orando, né? E demorou para o cara voltar, assim, eu estava quase soprando ele, para ver se ele volta, pelo amor de Deus, né? E aí o homem levantou, querendo saber onde ele estava, o que tinha acontecido, e aí eu percebi que Deus tinha feito algo ali. Atos, capítulo 29, versículo 2. Um menino de 16 anos, que não sabia nem o que estava fazendo. Se você perguntasse para mim, eu só tinha visto na televisão, achei bonito na época, hoje eu não acho. Ai, Mateus 10, 7, 8.
Vão e anunciem isto: o reino do céu está perto, curem os leprosos e outros doentes, ressuscitem os mortos e expulsem os demônios. Vocês receberam sem pagar, portanto deem sem cobrar. Essa falta de ousadia, ela faz uma coisa que a igreja está vivendo, e é muito desagradável isso. A igreja está vivendo isso. O discurso é um, a prática é outra. Nós temos um discurso muito bom, nós falamos de coisas assim profundas, tudo, a gente só não consegue enxergar onde é que está isso, né? Jesus queria uma prática ali, na hora que os discípulos pegassem tudo que eles ouviram, tudo que eles viram e praticassem. E deixa eu dar uma notícia para você: funciona. Há poder no nome de Jesus. Então, eu estou falando aqui, eu vou liberar algo sobre a sua vida. Tudo quanto vier à sua mente agora, que Deus colocar, Ele está te lembrando situações que você está perguntando como é que você deve fazer. Olha, preste atenção. Há poder no nome de Jesus. Apenas vá. Não se preocupe com o que você vai falar. Naquele exato momento, será dado à sua boca o que há de falar. Vai e fale. Vai lá e fale. O Espírito de Deus está sobre você. Ousadia. Mas eu não sei lidar com isso, eu não sei como é que faz. Preste atenção, é você que Deus vai manifestar. Porque Ele escolheu as coisas vis e as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. São vasos de barro, o poder está no vaso de barro. É você, sou eu, vai, né? Essa palavra, ela vem provocar então ousadia na nossa vida. Vamos lá, como ter ousadia, como buscar isso, como a gente começar a se atrever, a ponto de ir lá, vai lá, dá um passo. E a hora que você der um passo, você vai ver que Deus já foi na sua frente e Ele já está fazendo alguma coisa, né? Como começar a ser mais ousado? A igreja precisa ser mais ousada. Olhe para mim, nós precisamos trazer uma ousadia de volta, convidar pessoas para vir à igreja. Eu sei que você já sentiu muita vergonha da igreja sua, mas eu acho que agora já melhorou bastante. Quase que eu fiz um confessionário aqui, mas eu vou deixar quieto. Eu sei que você já teve assim vergonha de convidar a gente para ir na igreja, mas a igreja mudou. A igreja mudou. Pode chamar seu patrão, pode chamar seus amigos da faculdade, pode convidar. Eles vão ser salvos. Eles vão ter encontro. Pode convidar lá a pessoa doente, pode convidar. Deus está fazendo uma obra. Pode chamar, pode fazer. Amém? Então, como ter ousadia? Comece com aquilo que você tem, com aquilo que você pode. Fala para alguém do lado assim: comece com aquilo que você tem, com aquilo que você pode. João capítulo 6, versículos 7 a 9. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, e aqui ele está querendo esse pouco aqui, assim, um pedaço bem pequeno, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Agora olha a frase: mas o que é isso para tanta gente? Né? Os discípulos saíram e começaram. Jesus falou: vamos ver quantos pães tem. E eles saíram para começar a fazer uma conta de quantos pães ia precisar, e acharam um menino com 5 pães. Era tudo que esse menino tinha, 5 pães. Alguém volta e falou: a gente tem 5, mas não dá. Não fale que não dá. Isso revela falta de ousadia. Isso revela espírito de medo. Porque em Deus podemos todas as coisas. O pouco com muito é. O pouco com Deus é. Vocês ficaram me olhando, eu não entendi. Eu falei: eu errei a frase? Eu fiquei assim: ué, eu errei a frase. O pouco com Deus é muito. Comece com aquilo que você tem, aquilo que você pode. E eu fico imaginando quantos capítulos do livro de Atos seriam escritos se apenas, gente, nós começássemos já com aquilo que a gente já tem, com aquilo que a gente pode.
Nós começamos o sopão na Carisma pegando restos de verdureiros. Resto, é verdureiro que fala? Quitandão. Resto. Nós pegávamos 5 caixas restos. 5 caixas, não dava uma para fazer a sopa. E mesmo assim a dona Regina fazia uma sopa para vocês extraordinária. Para mim sempre foi ruim, porque eu não gosto de sopa. E juntando tudo aquilo, gente, meu Deus, pior que a nossa igreja tinha uma escada, então eu subia 5 caixas de restos, depois descia 4 para o lixo, para tentar juntar. Era assim que nós começamos assim. Hoje nós compramos tudo do bom e do melhor. Comece com o que você tem, com o que você pode. A primeira leva de doações para o sertão, para Cauã, em 2018, foi no bagageiro do ônibus. Toda doação nossa coube no bagageiro do ônibus com as nossas malas. Essa última ida nossa foi mais de 20 toneladas. E se não fosse o Cebola, coisas iriam ficar para fora. Não cabia na carreta a quantidade de doações. Se não fosse o Cebola, que fez algo ali que eu até saí de perto, porque tinha tanta caixa na rua para colocar. Eu saí de perto porque já começaram a falar que ia ficar doação para fora. Aquilo me doía o coração de ver que ia ficar. E o Cebola depois lá, também depois que a gente abriu a carreta, gente, parecia que caiu tudo. Era muita coisa que tinha, muita doação. A primeira foi no bagageiro de um ônibus de 45 lugares com as nossas malas. Agora foram mais de 20 toneladas. 34 bicicletas. Aquele menino tinha 5 pães e 2 peixes, né? A Bíblia diz que vai acontecer sinais e maravilhas se nós começarmos com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode, né? A segunda coisa, tenha certeza de que Deus está com você. Fala isso para alguém, tenha certeza, Deus está com você. Gente, eu queria abrir, sabe? Eu queria cada palavra assim, eu queria abrir um parênteses para ficar falando, porque tem coisa que parece que você não liga que Deus está falando sobre isso. Sabe aquele assunto que você não foi, não fez, tal? Deus está com você. Vai lá, Deus está com você. Pode ir, faz lá, Deus está com você. Ah, mas eu não sei, mas não é você, é Deus que vai usar você e vai fazer. Pode ir, vai, faça, fale, abra a boca, Deus vai fazer, né? Eu me lembro, e eu conto isso diversas vezes, é a minha história, gente, né? Eu me lembro quando o pastor Carneiro, da Igreja Batista, que foi o mesmo que me expulsou, mas ele me deu uma oportunidade para pregar, e ele falou, menino, você vai pregar. E eu só andava de bermuda e aqueles tênis coloridos, né? E cabelo repartido no meio, acredite. E ele falou assim, você vai pregar domingo. Ele falou assim, você tem terno? Eu falei, não tenho roupa para ter terno, né? E aí deu um terno duro, uma gravatinha de crochê marrom e um tênis todo colorido embaixo, que eu fiquei atrás do púlpito escondido, ninguém viu o tênis, mas de cima assim, eu estava um inglês, cara. Daqui assim, ó, do púlpito, eu parecia um inglês, cara. Cabelo repartido no meio, gravata de crochê, um ternão grosso, duro, pesado, parecia uma armadura. E eu só sabia a história do filho pródigo, só, não sabia mais nada na Bíblia, assim, eu não sabia. Então o que você acha que eu preguei? O filho pródigo, o filho pródigo, o filho pródigo, o filho pródigo. A igreja começou a chorar, eu falei, errei tudo. E eram as pessoas sendo tocadas com só aquilo que eu sabia, eu só sabia aquilo, tinha 16 anos, eu só sabia isso. Comece com aquilo, e quando a hora que você começar, e preste atenção, todas as áreas. Nós começamos a construção da nossa igreja com 12 mil reais. Nenhuma seguradora aceita fazer seguro do nosso salão
se não segurar o imóvel por 3 milhões hoje, renovamos agora, final de janeiro, 3 milhões, começou com 12 mil reais. Comece, para que fique muito claro, o poder é dele, a glória é dele, e é tudo para ele, e por ele são todas as coisas. Eu só tenho que contar isso para você, era o que nós tínhamos, mas Deus abençoou, né? Então, 1 Samuel 17, 45, 46, Davi respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu vencerei, cortarei a sua cabeça, darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus. Você tem que ter essa certeza. Deus está comigo, né? Você não vai encontrar nas Escrituras Deus mandando ele fazer isso. Aliás, todos foram contra ele fazer isso. Mas quando você tem certeza que Deus está com você, faça. Não duvide do que vai acontecer, porque se Deus está com você, algo vai acontecer. Olhe para mim, preste bem atenção. Jesus está dormindo. Ele levanta, cobra deles uma atitude. Por que que vocês não foram ousados? Essa atitude, ok? Tempestade lá, Jesus dormindo no barco. Onde é que ele estava? No meu barco. Se ele está dormindo ou não, isso não é problema. Isso não é problema. Interessa que ele está no meu barco. Então eu poderia dizer para a tempestade e para o vento: ele está dormindo. Se eu fosse você, parava. Pare antes que ele acorde. Porque se ele acordar, ele vai mandar você calar a boca. Pare. Quer que eu acorde ele? Vou chamar ele. Aleluia. Porque se ele acorda, porque se ele se levanta, a terra treme. Ao som da sua voz, até o mar se cala. Porque a sua voz ecoa sobre o barulho das grandes águas. Porque se eu chamar por ele, vai ficar ruim para ti. É melhor você se calar. Quem tem essa certeza, irmãos? Quem tem essa certeza, não importa o tamanho do problema, você vai sempre dizer: mas Deus está comigo. A coisa está fora do controle, está fora do controle. Se Deus está com você, eu tenho pena do que está acontecendo, porque Ele vai mandar parar. E agindo Deus, quem impedirá? Nós sabemos tudo isso, entende? A gente sabe tudo isso. A gente só não tem ousadia, a gente não tem esse atrevimento. Nós somos tímidos diante de tudo isso. Nós sabemos toda essa realidade, tudo isso a gente sabe, a gente só não consegue, a gente fica limitado dentro de algo que talvez até os outros nos mandem parar. Não faz. Mas se você tem certeza de que Deus está com você, Elias desafiou 850 profetas. Desafiou. Davi aceitou o desafio de um homem de 2,90 metros, dizendo assim: rapaz, sabe quem está comigo? O Senhor dos exércitos está comigo. E é como se estivesse dizendo assim: o meu Deus não vem sozinho, Ele vem acompanhado de milhares de anjos. Quem pode dizer um aleluia? Esse é o nosso Deus, Ele está conosco. É Ele que está conosco, né? Então nós podemos dizer ao vento: pare.
A maioria assim das pessoas, eles pensam que Deus está na igreja. Então, por isso que na igreja as pessoas elas têm um comportamento assim muito legal, mas é só sair da igreja, elas ficam acuadas, moídas, elas ficam assim meio, elas não conseguem entender que Deus ele não está preso a um lugar. Pior do que isso, pior, isso tem que ser quebrado em nome de Jesus Cristo. É você projetar que Deus está com o pastor. Então, irmãos, isso já foi provado que não dá certo, porque o povo entendia que Deus estava com Moisés, então eles diziam: sobe no monte tu e fala tu conosco. Só que eles faziam bezerro de ouro. Não dá certo, gente. O ideal é que todos nós tenhamos Deus conosco. Não precisa ter título para isso. Não precisa ter título para isso. Precisa apenas entregar a vida para Ele. A partir do momento que você entregar a vida para Ele, Ele está com você. Não entregou a vida para Ele, Ele está com você, mas é você que não está com Ele, porque Ele jamais vai te deixar. Mas se você entregar a vida para Ele, Ele está com você e você está com Ele. Amém? Vamos lá, 2. 3. Quem falou 2? Vamos lá. 3. Enfrentar. Fala para a pessoa lá, você tem que enfrentar. Posso dar um exemplo ruim, gente? Esse exemplo, não anotem isso, por favor. É um exemplo ruim, mas é uma história que eu lembro, eu já contei isso diversas vezes. Eu tenho até medo de falar isso, e o pessoal não copie isso, por favor. E nem diga que foi o Vanderlei que falou. Eu nego. Eu vou negar. Nós estudávamos no Costa Braga. E quem assistiu aquele filme Te Pego Lá Fora? Puxa, obrigado por sua idade, irmão. Nem vale a pena ver de novo, aparece. Assistiu, Kelly? Te Pego Lá Fora. É aquele filme. Meu Deus, cara. O cara forte fala para o aluno fraquinho: vou pegar você na saída. Jesus. Acabou com o cara. Isso aconteceu no Costa Braga. Um amigo meu, Osni, o cara falou para ele assim: na saída, nós dois. Gente, ele foi no banheiro 32 vezes, cara. Ele suava. Ele não queria que a aula acabasse. Pensa num aluno que não queria que a aula acabasse. Não queria. Quase que ele pediu prova, para não acabar. E aí eu notei que ele estava assim, ele estava quase morrendo aquilo. Ele estava, nossa, um pavor tomou conta dele, né? Não copiem isso. O Renan, um dia ele foi assaltado e eu fui falar para o Renan, falei: sabe que você foi assaltado, Zé? Você foi assaltado porque você anda de cabeça baixa. Está procurando moeda? Levanta a cabeça. Ladrão tem medo, cara. Ladrão tem mais medo que você. Anda de cabeça erguida olhando. Cara desse tamanho. Ladrão vai medir bem e falar: eu vou achar outro. Então, mas tem que olha para frente. Eu só falei isso. O cara foi tentar assaltar e ele correu atrás do cara. Falei: Renan, eu não falei para você fazer isso. Eu falei: só vai andando de cabeça erguida. Se o cara fugir, você está no lucro. Se ele não fugir, dá. E aí o Osni estava assim. O Osni estava, meu Deus, ele estava. Gente, eu imagino que a gente assistiu o filme, o que aconteceu com o cara. O cara ficou num estado terminal no filme, né? E eu peguei e falei para o Osni assim. Cheguei para ele assim, falei: Osni, cara, faz o seguinte. Gente, problema dos outros, cara, né? Então eu falei para ele: faz o seguinte, nós vamos sair. Eu vou sair com você. Claro, 2 passos atrás, né? Não vou do seu lado, mas eu vou sair junto com você. O cara vai parar na sua frente. Não olha para ele. Não olha. É igual a injeção. Não olha para a agulha. Não olha. O cara vai parar na sua frente. Quando ele parar na sua frente, fecha o olho, fecha a mão. Faz isso, cara.
Eu não sei o que deu nele, ele acreditou naquilo lá, sabe? E o Osni, eu fui do lado dele, o cara fez a besteira de parar na frente dele. Gente, ele parecia um negócio, ele fazia assim, ó. Ele arrebentou o cara, nós tivemos que tirar ele de cima do cara. A gente tem que falar para ele, para que tá bom, porque ele não parava, de olho fechado. Esquece isso. Exemplo ruim isso. O que eu fui falar? Meu Deus do céu. Mas deixa eu explicar para você, porque é sério isso. Enfrenta. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, lá, quando Deus vem e traz uma palavra que para nós é suficiente, é incrível isso, como é que nós pegamos somente essa palavra e para nós resolve tudo, mas nós não entendemos que há um processo. A gente quer o evento, e o evento é: nesta peleja não tereis que pelejar. Isso é um evento, mas tem um processo, e o processo é: amanhã vocês vão descer lá, e amanhã vocês vão se posicionar lá, e amanhã vocês vão enfrentá-los, mas a luta é minha. Incrível, né? Mesmo assim, olha, eu vou dar vitória, eu vou lutar por vocês. Não, em Deuteronômio fala assim: quando enfrentares inimigos mais numerosos e maiores do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor teu Deus é que vai à tua frente, e Ele é a tua retaguarda. Enfrenta. Aquele moço disse para o profeta: estamos perdidos, estamos cercados. E o profeta falou: muito mais são os que estão conosco. Enfrenta. Há carros e cavaleiros de fogo que estão conosco, né? Então, como praticar a ousadia? Vamos terminar aqui. Como que a gente pratica? Então, como é que eu tenho? Se eu tenho dessa maneira, se não for assim, você não vai ter nunca. Você vai sempre ficar do lado de cá ouvindo história dos outros. Sempre isso. Nunca você sempre vai se achar o menor do menor da tribo. Sempre. Você não vai entender que é com você, que a obra que Deus tem, ela é com você. As situações cotidianas, situações tão naturais, pequenas, que estão diante de nós todos os dias, que Deus está provocando em você uma ação. Vai lá, vai você lá e fale o nome de Jesus Cristo. Enfrenta, repreenda, faça algo, né? Como praticar a ousadia? A ousadia para escrever Atos 29 não está baseada em discurso, mas em prática. Nós já sabemos quase tudo, gente, nós já aprendemos tudo. E aliás, assim, eu estou preocupado porque nós estamos sabendo tanto que eu tenho preocupação da gente chegar no céu e querer ensinar. Nós vamos querer criar a escola bíblica no céu, nós vamos querer ensinar Deus no céu. Então, nós estamos sabendo demais, assim, sabe? Está assim, a gente sabe da sabedoria da sabedoria. Isso é perigoso, porque nós estamos indo, a gente não para. O sábio Salomão chega a uma certa altura que ele fala: isso é enfado. É enfado, chega uma hora que não dá mais, que a gente já ouviu tudo que a gente poderia ouvir, só está faltando prática. O Espiritismo, ele nasce porque nós evangélicos, nós tínhamos um discurso de amor muito profundo, que chamava atenção. E nós tínhamos definições de amor, assim, tremendos. Amor eros, amor filéu, amor ágape, amor, o amor, tudo encobre. É um discurso maravilhoso. E aí se procura algo e não acha a prática. O que é caridade? Caridade é o amor na prática. O Espiritismo nasce disso. Daquilo que nós não praticamos, eles foram praticar. Gandhi diz a história que ele queria conhecer os evangélicos. Quando ele ouve falar desse povo evangélico, desse
Cristo, desse amor de tudo, e ele vai por amor ao povo dele, por amor ao povo dele. Ele falou, fiquem, eu vou lá, eu vou ver o que é isso. E num dia frio, chovendo, frio, numa igreja lá na Inglaterra, que ele entra lá, aliás, ele quer entrar, né? Porque ele está com aquela roupa dele, ele está com o jeito dele lá. É o que o Marcelino falou lá, né? Os malucos, esquisitos, não entram. E quem recebeu ele ali falou: não, você não pode entrar aqui assim. Ele falou: não, mas eu vim conhecer como é que é isso. Ele falou: então, mas você não está de terno. Você não está de terno, essa roupa sua, a gente não recebe aqui. E um frio, gente, uma chuva e tal, ele não pode entrar. Aí ele volta para dizer aos irmãos. Os irmãos dele perguntam: como é que foi lá, o que você viu lá? Ele falou assim: eles têm o discurso, mas eles não têm a prática. Olha quantas coisas nós mesmos provocamos, porque falamos uma coisa e vivemos outra. Atos 29 não se escreve com discurso, com práticas. São atos, não são falatórios. Os nossos cultos se tornaram palestras. E quanto melhor palestrante, mais lotado está a igreja. Mas tem pouca prática. Entrei para ouvir e saí para não fazer nada. Nós temos que parar com isso. E por favor, Atos 29 não se escreve apenas com pastor, se escreve com uma igreja inteira. Pastor é um dom no meio da igreja. Um dom. Deixa eu falar algo aqui. Você é um dom tremendo no meio do corpo. Poucos falaram amém, você percebe? Dá medo, a gente tem medo. Nós temos medo até, mas eu vou repetir. Você é um dom tremendo no meio da igreja. Amém. Eu estou dentro da igreja, aliás, eu quero ficar, e você está fora da igreja, porque você é um dom da igreja, fora da igreja. Você é uma carta escrita. Você, pelo poder do nome de Jesus, faz parar tempestade na vida de outros, apenas dizendo: Jesus está no meu barco, quer que eu chame? Então, o que falta para nós é prática. Tiago 2, 14, 16, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer, se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver? Não adianta nada dizer que Deus os abençoe, vistam agasalhos e comam, se nós não fizermos, se nós não dermos, né? Uma história que é muito conhecida aqui em Guará, que eu conto, então, eu não gosto de sopa. Quem pode dizer amém? Eu estou falando que se eu for na sua casa, você não faz sopa. Não gosto de sopa. Tenho dificuldade com sopa, né? Mas eu fui pobre. Acredita? E só não comia sopa. Se todo pobre tiver comer sopa, eu não comia sopa, né? Renan, você come sopa? Não aprendeu nada, né? E a dona Regina fazia sopa. Eu preciso falar o nome dela, porque essa mulher trabalhou muito, né? Dona Regina fazia sopa. Um dia ela fez a sopa sozinha, e eu fui entregar a sopa sozinho, no meu carro. Um cheiro de sopa dentro do carro, de embrulhar o estômago, né? E eu parei em frente a um banco, 2 homens iam dormir na porta do banco, e eu perguntei para eles, desci do carro e perguntei para eles: vocês querem uma sopa? Um virou para o outro e falou assim: eu não falei para você que Deus existe? Então você perguntar, qual foi a sua melhor pregação que você fez? Foi essa, dando uma sopa. Porque se dando uma sopa convenceu o outro que Deus existe, eu posso pregar 2 horas e a pessoa sai com dúvida se Deus existe. Melhor é isso.
melhor é praticar. Semana passada foi um homem na nossa igreja. Parou na porta da nossa igreja e perguntou aqui: é essa igreja que entrega sopa na rua? Falou: é sim, nós entregamos sim. Ele falou: eu vi e eu quero contribuir. E começou a descer alimentos. Cara, não é crente, nunca foi. É como se ele estivesse dizendo assim: essa pregação eu entendo. Aquela lá, eu não consigo entender, eu já sentei para ouvir, mas eu não sei aquela. Mas essa, quando vocês fazem algo, me revela o amor de Deus. Atitudes, né? Então nós precisamos ser ousados em atitudes, né? Outra coisa, me ajuda, tá? Eu estou terminando já. Mas fala para alguém muito forte assim, fala para ela: se manifeste. Não fica bravo comigo, eu estou terminando já. Mas fala de novo para a pessoa, fala: se manifesta, cara. Pô. Sabe, gente, assim, enquanto a gente a gente tem que sair do esconderijo, né? Nós temos que, a gente precisa, irmãos, a gente tem nós precisamos falar, nós precisamos agir, nós precisamos aparecer, nós precisamos dar cara, nós precisamos fazer isso, sabe? Em Romanos 8,19 fala assim, olha: o universo todo, inclui inclusive aquelas 3 bilhões de pessoas, o universo todo espera com muita paciência. E vai ter que ter mesmo, muita paciência, muita impaciência. Ué, tem um in aqui. Impaciência. O momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, o que realmente nós somos, né? E nós somos instrumentos do poder de Deus. Essa história que eu vou contar para você, ela foi assim, chocante. Eu conheci essa missionária, é uma missionária do Rio de Janeiro. Ela estava no Piauí, e perguntando para ela: o que você veio fazer aqui? Carioca, praia, sertão do Piauí, 40 graus, sem água. O que você veio fazer aqui? Aí ela me disse, não sei se o Lucas lembra dessa história, né? Ela falou assim: olha, a minha igreja, nós fomos fazer uma vigília numa pedra no Rio de Janeiro, onde os malucos vão fumar maconha lá, vão se drogar. E nós estávamos em vigília lá, na pedra. É um lugar muito alto, é uma pedra assim, uma coisa até perigosa. E aí a gente vai fazer a vigília lá, e o pessoal fica, imagina, o cara está fazendo vigília e cheirando já né? E o pessoal lá, fazendo do lado de lá, e eles aqui na vigília aqui. Só que ela estava orando, sentada lá no chão, e passou uma pessoa por ela assim, passou andando, chapado. Deus falou com ela: abraça ele. Ela falou assim: eu vou abraçar um maconheiro, cara fumando, né? Que vão pensar de mim aqui, eu levantar aqui e abraçar o cara. E continuou orando, continuou orando. Ele voltou. Aí daqui a pouco ele veio e passou por ela de novo. Deus falou com ela: levanta e abraça ele. Ela não saiu do lugar, porque ela achou que alguma coisa estava errada, porque abraçar uma pessoa desconhecida, numa escuridão, numa pedra, tal. Ela falou assim: eu não levantei. Ele foi e voltou. Ele passou por ela de novo. Deus falou com ela: levanta agora e abraça ele. Ela não levantou. Ele foi e pulou lá de cima na frente dela e se matou. E ela falou: nunca mais eu deixo de falar desse amor. Nunca mais na minha vida eu deixo de fazer o que Deus mandou fazer. Nunca mais na minha vida. Se manifeste. Se manifeste.
Talvez seja por isso que pessoas estão morrendo. A manifestação dos filhos de Deus provocou um apelido, um xingamento. Não é elogio, não. Era um negócio assim. Quando falava cristão, quem falava assim. Cristão era quase um nojo. Eles ganharam um apelido porque se manifestaram. Nós precisamos talvez receber um apelido por causa da nossa manifestação, né? E eu creio que nós precisamos parar de nos contentar em ler histórias. Nós precisamos começar a escrever histórias. Mas quem escreve história é porque é ousado. Jesus esperava isso deles. Talvez ia ser o primeiro relato que os discípulos fizeram algo assim extraordinário, e Jesus estava com eles, né? Agora é a sua vez. Agora é a sua vez. E Deus tem falado coisas com você. Onde está você que Deus tem falado com você? Já faz muito tempo que Deus tem falado, né? Onde está você que Deus está querendo escrever algumas histórias? Deus está querendo escrever histórias diárias. Eu chorava, gente, eu me converti, e a minha conversão para mim foi muito forte, porque eu saio de casa, meu mundo acabou, e eu vou numa igreja, e uma pessoa diz que Jesus me amava. Foi muito forte para mim. Agora eu tenho Jesus, não estou mais sozinho. E aí eu volto para casa, estou em Guará, e eu chorava, e eu pedia para Deus: Senhor, deixa eu falar para uma pessoa. Eu não sei falar, mas dá uma oportunidade para eu falar para uma pessoa. E em Guaratinguetá tinha uma ponte metálica, e era bem estreita assim a ponte. E eu estava orando, eu chorava, chorava e cantava e tal. E tinha um bêbado, e ele batia dos dois lados da ponte assim. E eu só estava esperando a hora que ele batesse do lado de cá para eu passar, né? E o cara estava bêbado. Que coisa horrorosa, um bêbado aquela hora, né? E eu em espírito. Quando ele tombou para o lado de cá, eu passei por ele. Quando eu passei, ele me chamou. E eu olhei para ele, ele falou assim: você é crente, não é? Eu senti isso quando você passou. Se manifesta. O Espírito de Deus está sobre você. Pelo que o Senhor Deus te ungiu. Há uma unção na sua vida. Há uma unção tremenda na sua vida, né? Então quem ia se matar por causa dessa manifestação sua de vida, não vai se matar. Quem estava assim se perdendo por causa da sua manifestação, não vai se perder, porque Deus tem uma obra muito grande na sua vida. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos aqui.